Essa aqui é a ação mais barata da bolsa em maio, com um earning yield de mais de 24%. Essa empresa aqui, que é bem controversa, recentemente divulgou resultados com um crescimento de 655% do lucro. Desde que ficou barata, desde o início desse ano, as suas ações cresceram mais de 50%. Ela segue barata e segue com seus riscos. E saber qual empresa é essa não é, de longe, o mais importante desse vídeo. Não seria um card no Instagram, ó, essa é a empresa mais barata da bolsa, e dane. Mas nesse vídeo aqui, eu e o Felipe Almeida, meu sócio, vamos te revelar, claro, qual é essa ação, mas mais importante do que isso, é te contar por que ela tá muito barata. Vamos te ensinar a comprar ações descontadas. Bom, e para afastar aqueles caçadores de diquinha, o cara que só quer uma informação sem contexto e que, sendo muito franco, não vai ter sucesso investindo, acabar com o mistério e te contar que essa empresa aqui, ela é a Positivo Tecnologia. Alguns vão virar o rosto, vão se retorcer e vão pensar, poxa, Ramiro, uma empresa de tecnologia no Brasil, será que tem chance contra a Apple? É uma pergunta que faz muito sentido, só que investir em ações não é olhar só para a empresa, tu tem que comparar a empresa com o preço. Uma questão de custo-benefício. Enfim, a Positivo hoje ela produz computadores, celulares, tablets, servidores, dispositivos inteligentes e tecnologias educacionais que atendem escolas em mais de 40 países. Eu estou te contando isso para explicar sobre os 3 principais setores que a Positivo atua, que é educação, em especial no setor público, varejo e vendas para o corporativo e fabricação de urnas eletrônicas. E justamente aqui nas urnas eletrônicas tem um detalhe muito importante da Positivo que o Filipão já vai te contar. Não sei antes olhar para outros pontos, olhar para o resultado do primeiro tri de 2024 dessa empresa, te explicar por que ela tá barata. Só que antes disso, tá, eu quero fazer um convite. Sei que aqui na minha audiência tem 2 tipos de pessoas. As que têm bastante tempo e disposição para se aprofundar e aprender a investir, que a gente atende aí desde o nosso primeiro vídeo em 2017, e as que não têm tanto tempo, ficaram curiosas com um ou outro vídeo, mas, cara, a rotina atropela. Tem muita coisa para fazer no trabalho, tem a família para cuidar, tem os hobbies, enfim, gostaria de conseguir investir melhor, com mais segurança, tomando menos tempo. Para esse segundo tipo de pessoa, que na média já tem um patrimônio maior, já passou dos 500 mil, do primeiro, segundo milhão, eu queria deixar aqui um convite para uma sessão gratuita de análise diagnóstico de carteira, até para você entender se faz sentido ou não ter Positivo na sua carteira, que talvez não faça. Não é só porque ela tá barata que todo mundo tem que sair comprando. Isso depende dos seus objetivos financeiros, da tua tolerância ao risco e de questões pessoais, que a gente só consegue responder numa conversa 1 a 1. Quero abrir vagas aqui de forma gratuita para quem estiver assistindo esse vídeo, tiver um bom patrimônio, para conversas diretamente com especialistas aqui do time do Clube do Valor. Uma conversa que agrega muito valor, não à toa, tem nota 4.7 de 5. A gente recebe feedbacks como esse, né, de que são profissionais sérios e qualificados para auxiliar o investidor visando seus objetivos. Enfim, se você tem pouco tempo, você precisa solicitar uma conversa dessa. Vou deixar aqui o primeiro link na descrição, rápido formulário para você preencher, ou aqui também, beleza? Vai lá preenchendo. Peguei e pensar, mas o Clube do Valor sempre faz propaganda. Preciso dizer que, cara, a gente é uma empresa, não é uma ONG. Sim, a gente tem o propósito de levar tranquilidade financeira para todas as pessoas. 95% do que a gente entrega é gratuito. Assim, a gente oferece essas sessões gratuitas para agregar valor e no final delas, se fizer sentido para o cliente e também para a gente oferecer os nossos serviços, deixando isso aqui bem claro. Assim como o Filipão aqui vai deixar claro várias coisas sobre a Positivo, como os resultados, a questão das urnas eletrônicas, investimento em segurança digital. Filipão, bola contigo aí e eu volto em breve. Valeu, Ramirão. Então vamos lá agora explicar o porquê, algumas razões do porquê que a Positivo está extremamente barata nesse momento. E a primeira razão delas, para a gente entender, a gente precisa olhar para os resultados do primeiro trimestre de 2024. E mais que é isso, né? Olhando de 5 anos para cá, em termos de performance, o que a gente vê é a Positivo subindo ali cerca de 400%, contando os dividendos nessa conta. E nos últimos 12 meses essa alta é de 48%, que não é nada irrelevante. E uma parte dessa valorização a gente consegue explicar pelo primeiro ponto que a gente vê aqui. A Positivo está vendendo mais. E isso quer dizer uma receita bruta 20% maior quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2023. Segundo a própria empresa, para que essas vendas maiores acontecessem, foram 3 linhas que ela seguiu. Primeiro, ela conseguiu aumentar em 20% o número de clientes da empresa. Segundo, ela aumentou o seu número de produtos no mercado de pagamento. E terceiro, ela deu um pontapé inicial muito importante no setor de segurança. Então, beleza, isso fez com que a empresa vendesse mais. Agora, todo mundo sabe que receita não necessariamente é lucro. Como é que ficou o lucro da empresa no primeiro tri? E também foi um aumento muito grande, muito expressivo de 655%
quando comparado com o início do ano passado. Seguindo nas boas notícias, o endividamento da Positivo também caiu. E a gente consegue ver isso nesse gráfico, onde desde 2022 a empresa vem conseguindo pagar, na verdade, a sua dívida, reduzindo assim tanto a dívida líquida, medida por essa barrinha verde, quanto a alavancagem, medida pela dívida em comparação com a geração de caixa do EBITDA da empresa. E para melhorar isso tudo ainda, a empresa aumentou a quantidade de dívidas que está no longo prazo e reduziu a quantidade de dívidas do curto prazo. Isso é muito bom para as finanças da empresa porque ela ganha um respiro. Então assim, quanto mais uma empresa consegue aumentar sua geração de caixa, e ela pode fazer isso vendendo mais ou reduzindo sua dívida, que é o caso que a Positivo seguiu, mais a empresa vai estar mais próxima de ficar barata, uma vez que, se a cotação dela no mercado não acompanhar esse crescimento de caixa, mais barata ela vai ficar. Então o primeiro ponto que faz ela estar muito barata são os resultados recentes. Beleza. Vamos para o segundo tópico, que tem a ver com negócios que a Positivo está fazendo com o governo federal. E nisso a gente destaca a licitação para a produção de urnas eletrônicas que a Positivo conseguiu. De acordo com o comunicado, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou um montante de mais de 1 bilhão e 100 milhões em receitas de novas urnas eletrônicas em licitação para a Positivo. A gente está falando de cerca de 176 mil unidades de urna. E a gente já consegue ver esse impacto dentro da receita da empresa, uma vez que aquele aumento de 38% na receita no começo desse ano seria somente de 10% de alta se a gente tirasse fora a conta das urnas eletrônicas. Ou seja, o impacto é alto, só que as vendas da empresa continuam aumentando, dinheiro para dentro do caixa, maior geração pela empresa e ela está ficando muito barata por isso. E o terceiro ponto que faz com que ela aumente muito a receita é o investimento em segurança digital que a Positivo vem fazer. Para isso, ela assinou um contrato milionário com a Security Center no ano passado. A Security Center, que é uma empresa que já tem mais de 20 anos no setor de segurança, produzindo majoritariamente sistemas de câmera, sistema de proteção a condomínio, alarmes, sensores. O fato é que a Security Center foi comprada 100% por um valor de 40 milhões de reais pela Positivo. E a ideia é expandir a partir dessa compra um novo segmento de receita dentro da empresa, que segundo ele está dentro do plano estratégico da Positivo. Então foram 3 pontos: melhores resultados recentes, que são explicados em tese pelas urnas eletrônicas, pelos novos investimentos em segurança física e digital. Mas vamos olhar para números agora e entender como é que tá os dividendos dessa empresa nos últimos anos. Até porque ela aprovou um pagamento de dividendos milionário recentemente de 58 milhões. Só que, historicamente falando, a Positivo não é uma grande conhecida por distribuir grandes dividendos. E a gente consegue ver por esse gráfico ali que a empresa começou a pagar dividendos mais consistentes mesmo a partir de 2020 e não foram grandes alíquotas ali, ficando na média em torno de 4% ao ano. Sem falar que a política de payout da companhia está em torno de 20 a 30% da distribuição desse lucro em dividendos. Ou seja, dá para perceber que o foco dela nesse momento não é transformar o lucro líquido em dividendo. Ela está muito mais focada em reinvestir esse dinheiro para crescer cada vez mais. Tá tudo certo. E justamente por isso o dividend yield nunca passou muito ali de 7%, como foi em 2023, mas a média é algo em torno de 2 a 3%. Mas se você nos acompanha aqui no Clube do Valor, você sabe que a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas. E quando a gente fala de dividendos, a gente precisa olhar sob a ótica da máquina de dividendos, como é que a Positivo está posicionada nesse momento. Positivo posicionada. E para isso a gente olha a liquidez diária da Positivo em mais de 12 milhões de reais, super suficiente. Agora, ela ainda não tem uma consistência de pagamentos por mais de 5 anos seguidos, fechados na bolsa. E justamente por isso que ela é filtrada e nem entra no ranking da máquina de dividendos. Agora, mesmo que ela tivesse a consistência de pagamento de provento, a gente precisaria olhar para a média de dividend yield distribuído nos últimos 3 anos, que no caso da Positivo está em torno de 5,2% ao ano. Isso colocaria ela em torno da posição 39 ou 40 da máquina de dividendos. Como só entram as 10 primeiras na estratégia, ela estaria fora de todo jeito. Mas a gente está fazendo esse vídeo para falar por que ela está barata e não somente por causa dos dividendos. E para montar nossas carteiras de investimentos aqui no Clube do Valor, a gente usa o nosso sistema de alocação estratégica, que dentro dele investe também em ações do Brasil, onde uma das nossas estratégias é a máquina de dividendos, a outra é a das ações mais baratas da bolsa, que visa comprar empresas descontadas. E é justamente com base nessa estratégia que a Positivo se encontra como a ação mais barata da bolsa. E para a gente entender isso, a gente pode usar aqui a nossa planilha inteligente de seleção de ações, que é atualizada automaticamente pelo nosso time de gestão. Inclusive, você pode ter acesso a essa planilha gratuitamente, é só clicar no link aqui da descrição. E ao colocar aqui o código da Positivo, POSI3, a gente vê ela sendo cotada ali a R$ 9,80, um EV/EBITDA em torno de 4,4, preço por valor patrimonial abaixo de 1 e um preço sobre lucro abaixo de 6. Em termos de ROI, a gente vê 16% e ROIC de 12%. A dívida da companhia, como a gente falou, dívida líquida sobre EBITDA em 1,4 e dívida líquida sobre patrimônio líquido em menos de 50%.
São bons números. Isso tudo enquanto a Positivo vale no mercado nesse momento cerca de R$1,5 bi. Agora, o principal número que a gente gosta de olhar aqui é sempre o EV/EBIT da companhia, que está em menos de 5. Esse que é um dos principais múltiplos que a gente utiliza para encontrar as ações baratas dentro da nossa estratégia. E basicamente roda 4 filtros que estão aparecendo aí na tela para vocês, onde o último e mais importante em termos de ranqueamento dessa estratégia é o Earning Yield, que se baseia justamente no EV/EBIT. Ao calcular o Earning Yield da Positivo, a gente vê mais de 24% nesse número, ou seja, o que mostra uma altíssima geração de caixa pela empresa quando comparado ao valor de mercado que essa companhia tem. E é justamente por isso que a Positivo é a empresa mais barata da bolsa nesse momento. Bem demais, mais um show. E aí eu te pergunto, você tem Positivo em carteira? Comenta aqui. Se você não tem, você pretende comprar? Comenta aqui. Lembrando, né, se você já tem um patrimônio maior, sente que não tem muito tempo para investir, eu vou deixar no primeiro link na descrição um formulário para você solicitar uma sessão gratuita de análise de diagnóstico de carteira, que eu vou também deixar linkado aqui, tá? Então, só apertar aqui para solicitar essa sua sessão gratuita. Sendo que se você quiser continuar no YouTube, aqui eu vou deixar um vídeo bem complementar a esse. Por hoje é isso, um grande abraço e até mais.